O que é doutrina do ponto de vista bíblico? E como se deve chegar à conclusão sobre uma determinada doutrina? A resposta após a vinheta. Do ponto de vista bíblico, doutrina refere-se a ensinamentos ou instruções baseadas na palavra de Deus, expressando verdades fundamentais sobre fé, comportamento e a relação do ser humano com Deus. A Bíblia apresenta doutrinas centrais, como a soberania de Deus, o papel de Jesus Cristo, a salvação e princípios éticos. As Escrituras frequentemente destacam a importância de ensinar e aderir a doutrinas corretas, como está dito em 2 Timóteo 3,16, onde Paulo descreve a utilidade das Escrituras para ensinar, corrigir e instruir na justiça. É o que diz em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para refutar, para corrigir, para educar na justiça. Então, tendo esse texto por base, nós podemos concluir que a base principal de uma doutrina tem que ser a Bíblia, a palavra de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que ter alguns pontos em mente antes de formularmos uma opinião ou doutrina. Por exemplo, quem escreveu ou falou com respeito à passagem que estamos lendo? Quando aconteceu o episódio relatado? Para quem foi dito ou quem são os envolvidos? Qual o conceito cultural da época em que se deram os acontecimentos? E lógico que o conceito cultural envolve também o idioma que era falado pelas pessoas. E se aquilo que foi tratado ainda se aplica em nossos dias. Também é importante entendermos o que quer dizer um determinado versículo. Então, para entendermos isso, nós temos que ver o seguinte: o que diz o contexto imediato daquele versículo? Também, como esse versículo ele se relaciona com o contexto geral da Bíblia. E permitir que a Bíblia responda à própria Bíblia. Então, esses são os critérios que devemos ter antes de formar uma opinião sobre determinado assunto na Bíblia ou, o que é mais sério ainda, formular o que seria uma doutrina. Vamos ver isso na prática. Deuteronômio 22:11 diz: não vista roupa mesclada de lã e linho. Então esse texto aqui ele é bem claro. Os israelitas não podiam usar uma vestimenta com dois tipos de fio mesclados. Agora vem a pergunta: isso quer dizer que hoje é pecado se usarmos uma roupa assim? Bom, vamos lá. Primeiro vamos ver. Quem escreveu ou falou com respeito à passagem que estamos lendo? Bem, esse registro faz parte da lei que Deus deu à nação de Israel, por intermédio de Moisés. Agora, quando que isso aconteceu, né? Foi quando a nação recebeu a lei no deserto do Sinai, entre os séculos 13 a 16 antes de Cristo ou antes da Era Comum. Alguns estudiosos pela cronologia bíblica acreditam que foi 1500 anos antes de Cristo. Outros já colocam no mais tardar ou no caso mais cedo, 1300 antes de Cristo. Então, para quem foi dito isso, né? Quem são os envolvidos? Então, aqui foi Deus passando as leis e mandamentos ao povo de Israel após eles serem libertados do Egito. Agora, qual o conceito cultural da época em que se deram os acontecimentos? Os israelitas tinham sido libertados da condição de escravos para se tornarem o povo de Deus.
e formarem uma nação, e em seguida tomarem posse da terra prometida. O povo era organizado por famílias e seus cabeças familiares e também pelos cabeças de tribo. Muitas questões culturais foram acrescentadas pela aliança ou pacto da lei, como regras alimentares e de investimento. Agora a pergunta principal: será que essa parte da lei ainda se aplica em nossos dias, especialmente se tratando de cristãos? A resposta simples e direta é não. Para os cristãos, Jesus Cristo trouxe mudanças, o que inclui uma nova aliança ou um novo pacto, em substituição à aliança ou pacto da lei. Nos escritos do Novo Testamento, os conselhos sobre vestimenta não incluem esse aspecto. Sendo assim, podemos concluir que Deuteronômio 22:11 não serve de mandamento ou requisito para os cristãos. Então nós tivemos uma pequena amostra de como se deve chegar a um entendimento sobre um determinado assunto da Bíblia. Essa fórmula também serve no que se refere a doutrinas. E vocês que acompanharam o vídeo até aqui e têm interesse por assuntos da Bíblia e gostam de lê-la, podem usar isso como referencial. Com certeza tem muitos outros aspectos que devem ser usados antes de se formular um conceito ou uma doutrina. Mas os que eu coloquei aqui servem de base para aqueles que apreciam e aceitam a Bíblia como a palavra de Deus.